Futuros doutores, futuras doutoras, professor Françoélio Queiroz do Sistema Paz, te convido aqui para resolvermos o nosso simulado. Simulado na parte de física, professor Françoélio de Física. Então, eu te convido a fazer a questão de número 93, tá? A questão do número 93, ela tem competência 2, habilidade 5, e o seu conteúdo versa sobre circuito elétrico eletrodinâmico. Associação de resistores, medidores elétricos, no que tange aqui o amperímetro, né? Fica claro na visualização da questão a presença do amperímetro no circuito, tranquilo? Então, qual é a função do amperímetro? Medir corrente elétrica. Então, lendo a questão, em uma aula de circuitos elétricos, um professor disponibilizou 3 resistores ôhmicos, quer dizer que ele se mantém com valores constantes, de 3 ohm, 4 ohm e 6 ohm, além de um amperímetro e de uma bateria de 12 volts de corrente contínua, que é o DC, para a sua turma. No decorrer da aula, ele propôs que os alunos formassem 2 grupos, de modo que cada grupo montasse um circuito série paralelo, utilizando os resistores disponíveis e, ao final, introduzisse um amperímetro de forma adequada, a fim de medir a intensidade de corrente elétrica no resistor de 3 ohm. Então, o que ele está querendo? A corrente elétrica, lembra que a corrente elétrica, ela sai pelo polo positivo do nosso gerador. Está vendo aqui o gerador? O gerador representa uma diferença de potencial, que nesse caso é 12 volts. E a corrente que será lida no amperímetro é a corrente que está saindo do gerador, a corrente total. Portanto, aplicando a primeira lei de Ohm, a DDP será igual à resistência equivalente, visto que nós temos mais de um resistor. Ora, gente, a diferença de potencial é de 12 volts. E aí eu preciso da resistência equivalente para que eu possa encontrar o valor da corrente que sai do gerador. Dessa forma, se você observar os resistores de 6 e 4 ohm, estão ligados em paralelo. No paralelo de 2 resistores diferentes, eu posso calcular o equivalente dos dois fazendo o produto e dividindo pela soma. O produto, 6 vezes 4, 24, 6 mais 4, 10. 24 por 10, 2,4 ohm. Esse resistor de 2,4 ohm está associado com o resistor de 3 em série. E o que é que eu devo fazer na série? Somar. Somar 3 mais 2,4 me dá um resistor equivalente do circuito, equivalente a 5,4 ohm. Portanto, a intensidade de corrente elétrica será de 12 sobre 5,4, que vai dar uma corrente de 2,2 amperes. Então, o primeiro resistor, o primeiro amperímetro, marcará uma corrente de 2,2. Olhe lá nas alternativas. Diante dos circuitos montados pelos 2 grupos de alunos, a leitura do amperímetro foi de 2,2 para o circuito 1. Quer dizer que a letra A está fora, a letra B está fora e a letra E está fora. Eu preciso agora descobrir o valor da corrente no circuito 2. Então, nós voltaremos, né, para resolvermos a corrente que vai sair do circuito 2. Então, mais uma vez, nós teremos aqui uma corrente saindo do gerador. Perceba que essa corrente, ao sair do gerador, quando chegar neste ponto de nó, essa corrente elétrica ela será dividida em 2 pedaços, mas dividida em 2 partes diferentes, visto que um dos resistores vale 3 e o outro vale 6. Como é que eu faço para calcular a resistência equivalente desse paralelo? Mais uma vez, como são 2, produto dividido pela soma. 3 vezes 6, 18, 3 mais 6, 9. Então, nós teremos um equivalente aí de 2 ohm. Vejam, no lugar de 6 e 3, ficará um resistor de 2.
E esse resistor de 2 ficará ligado com o resistor de 4. E vai ficar ligado de que maneira? Em série. Assim, o gerador de 12 volts vai produzir uma corrente elétrica, que é calculada como? Pela primeira lei de Ohm. A DDP será igual à resistência equivalente vezes a corrente. A DDP é 12 volts, a resistência equivalente é 6 amperes e a corrente que sai do gerador será de 2 amperes. Percebam que se essa corrente é de 2, quando ela chegar nesse nó, ela será dividida em duas partes. Ou seja, o valor que vai passar no resistor de 3 vai ser diferente de 2, vai ser menor. Já daria para nós respondermos? Daria, porque olha, na letra C ele está dizendo que a leitura do amperímetro é 2 e não é 2. O amperímetro que está aqui vai marcar uma corrente menor do que 2, visto que a corrente de 2 amperes, ao chegar no nó, será dividida em duas partes. Professor, mas eu quero saber o valor dessa corrente. Gente, se a corrente que passa bem aqui vale 2 vezes 2, 4. Nesse circuito do paralelo entre 3 e 6, a DDP é de 4 volts. Então, se eu dividir 4 dividido por 3, você vai encontrar um valor aproximadamente 4 dividido por 3, um valor de 1,3 amperes aproximadamente. Se eu dividisse 4 por 6, daria aproximadamente 0,7 amperes. Portanto, o nosso gabarito correto. Fazendo uma breve correção, observem comigo que o gabarito é letra D de dado. Veja que a resposta não poderia ser no segundo circuito 2 amperes. O valor da corrente quando chega no nó divide-se em duas partes. Logo, o valor medido no perímetro será menor do que 2. Assim, o gabarito correto é a letra D de dado, tá bom? Espero ter sido suficiente e encontro vocês na próxima resolução.